Salve, salve, investidores, diário de trade. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje. Então, logo no início do pregão, o dólar começou bem volátil, né? Então, ele veio buscar essa região aqui dos 356, enfim. E também trabalhou próximo da nossa projeção, que foi os 367, né? E aí, chegando nessa região, ele foi enfraquecendo até acionar o nosso gatilho de venda. Então ele aciona o gatilho de venda, ele chega no alvo da operação andando 7 pontos, né? Chegando no alvo aqui nos 350, veio abaixo do alvo e veio próximo ao mínimo projetado do dia, né? Faltando cerca de meio ponto aqui para atingir a nossa projeção mínima para o dia. Numa variação aí de 20 pontos. E aí o que acontece nessa região? No nosso projeto, nós recomendamos, quando chega no alvo, procurar por saídas, tá? Então é recomendado procurar por saídas da operação. E por quê? Porque é trade, não é investimento, né? O mercado ele é bem volátil, enfim. Muitas vezes ele chega no alvo e aí depois acaba devolvendo toda essa volatilidade, né? Então, para você não sofrer nenhum stop, garantir já o seu gain, é recomendado você procurar por saídas, né? Chegando no alvo ou passando dele, no caso aqui ele passou. E olha que interessante aqui. Quando ele passa do alvo, nessa região aqui abaixo dos 348, ele começa a criar uma zona de preço, né? E ó, 348, né? Olha o volume que deu aqui, ó, de negociação. Os maiores volumes do dia abaixo dessa região, que foi aqui, ó, essa zona de preço que ele criou. E aí o que acontece? Ele devolve toda essa queda, né? Então ele vem, que eu chamo de testar a venda, né? E aí veio testar a venda e estopou essa venda, né? Enfim, então o trade de hoje para venda se realizou logo no início da manhã, no 9h45, né? Nesse candle aqui. E aí sim, esse foi o trade da venda, logo pela manhã. Depois ele acumulou preço nessa região para depois vir testar essa venda e até perdeu ela, né? Após a notícia do Fed, enfim. Hoje foi um dia de muita notícia, então deu uma movimentação muito forte nesse dólar. A volatilidade estava bem forte no dia de hoje. E aí o que acontece? Ele acaba voltando para dentro dessa região entre compra e venda, perde volatilidade, enfim. E aí você tem uma queda de 0,10 no dia. Pouca volatilidade pouca volatilidade em relação à sua variação percentual de fechamento, né? Porque durante o dia ele teve sim bastante volatilidade, enfim. E aqui você já poderia também atuar contra essa tendência, né? Já que ele estava esticado demais, enfim. É o que eu falei, ó. Olhar o que o preço está fazendo próximo à região do gatilho, né? Então aqui ele fez o que? Ele foi formando uma zona de preço, foi formando um fundo aqui, próximo à mínima do dia. E aí ele faz o que? Próximo do gatilho de venda. Então ele vem testar essa venda, enfim. Você também pode fazer um trade contra a tendência, contra essa volatilidade, usando essa própria volatilidade a seu favor quando o movimento deu uma esticada muito grande, né? Então no caso do dólar aqui ele já estava esticado, enfim, criou uma zona de preço e aí veio testar essa venda, né? Então nesse teste da venda, enfim, daria para atuar contra a tendência, né? Com o stop, enfim, curto, né? Na mínima do dia, enfim, dependendo da posição que você entrou aqui nas mínimas, você acaba gerenciando seu risco e atuando num trade também contra a tendência, observando o que? O padrão de preço, de movimento, de fluxo, enfim, ou até mesmo, né, de candlestick em relação ao preço próximo do gatilho, né? Então, ó, próximo aqui do gatilho, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma zona de preço, já está esticado, e aí sim você poderia atuar contra a tendência, né? Então esse foi o dólar no dia de hoje. Então ele perde esse gatilho de venda, né? Perdeu essa volatilidade para queda, enfim. Aqui encontrou uma resistência que foi a média de 50, né? Chegou a rompê-la, enfim. Vim testar aqui os 370, que foi o gatilho de compra, né? Que seria acionado a volatilidade para alta, enfim. Chegando nessa região ele foi perdendo força e fechou próximo o nosso projetado para o dia, né? E então é isso, esse foi o Dolfut no dia de hoje. Já o Infut,
veio acionar a venda, ele até aciona o gatilho de venda. Em relação a essa venda, ele teve uma movimentação de 257 pontos, depois ele estopa essa venda, né? Acabou estopando essa venda nesse terceiro candle do dia, por volta das 9h30. Enfim, aqui ele estopou a venda e veio testar a compra, né? E olha o que eu digo novamente, olha o que o preço fez, próxima região do gatilho. Olha aqui. Olha o que ele foi fazendo, próxima região do gatilho. E aí acionou a compra, chegou no nosso terceiro alvo, enfim, da compra, movimentação de 1000 pontos. Então 1000 pontos aí de movimentação boa. Após o acionamento do gatilho de compra. Então ele estopou a venda, veio testar a venda e o que o preço fez próximo ao gatilho de venda aqui, ó. Ele fez uma compra, armou uma compra. E aí você espera a confirmação, que foi o acionamento do gatilho. E após o acionamento do gatilho andou mais de 1000 pontos a nosso favor, sem nenhum stop na operação. Então esse foi o Winfoot no dia de hoje, inclusive chegando no alvo, e é o que eu falo, ó, chega no alvo e passou do alvo, ó, já está esticado, é recomendado procurar por saídas da operação. E aí foi o que aconteceu, ele perdeu esse alvo da operação, enfim, não perdeu o gatilho, né? Enfim, mas perdeu o nosso alvo de compra e ficou abaixo dele, então já, para quem carregou o trade até o final do dia, né, já deu uma saída ao perder esse alvo da compra, né? Então esse foi o nosso trade com dados, o Winfoot e o Allfoot no dia de hoje, ambos os gatilhos acionados. Enfim, mais um trade com dados para vocês. Se você deseja se tornar inscrito e ter acesso a esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, entre para o nosso grupo no Telegram para maiores informações, né? Então eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.